Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. É bom ter você conosco novamente. Eu sou o pastor Jorge Luiz e nesse momento nós vamos falar sobre adoração. Fica comigo. Vamos entender o que o Senhor tem para falar para mim e para você a respeito deste tema. Pois bem, nós estamos aqui trabalhando alguns pontos, alguns temas que fazem referência à lição que nós já começamos, uma sériezinha de estudos sobre disciplinas espirituais que nós já demos início. Nós falamos sobre a importância de você manter o foco e ter um objetivo, olhar para Cristo, né? Você vai lá no primeiro vídeo. O segundo vídeo nós falamos sobre duas disciplinas, que é a leitura da palavra e oração. Excelente. Muito importante você assistir esses dois vídeos, porque esse praticamente complementa. Na verdade, eles se complementam, tá bom? Vai lá e assiste para você poder se familiarizar com esse assunto. Tudo isso que nós estamos falando parte da ideia da necessidade que todo crente tem de se tornar cada vez mais parecido com Cristo, mais maduro na fé. Um cristão que não se deixa levar por falácias, por histórias da carochinha, né, por vãs filosofias, mas um cristão que está sempre atento à voz de Deus, consegue discernir espiritualmente as questões de Deus, e isso só é capaz, só pode ser um fato na vida do crente se o crente estiver vivendo uma vida de disciplina espiritual. Então, nós falamos sobre a leitura da palavra, o estudo, nós falamos sobre oração, e agora nós estamos falando sobre adoração. Essa é a terceira disciplina espiritual que eu quero compartilhar com vocês. Então, a adoração, ela envolve render a Deus. Preste atenção, você vai render a Deus a devida honra, a honra que ele merece, tanto em momentos formais, cultos, quanto na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, seja onde quer que você esteja. Adoração, então, é resposta do coração à grandeza e bondade de Deus. Tem um autor chamado Wilmington, esse é o sobrenome dele, ele escreveu alguns livros. Em um dos seus livros, ele ensina, ele diz que, para nós, no Novo Testamento, no grego, nós temos a palavra, o verbo adorar. O verbo adorar, para nós aqui, ele vem de três verbos distintos. Três palavras distintas no grego. O primeiro verbo significa se render, se prostrar, beijar a mão. Essa é uma palavra, um verbo. A outra palavrinha, o outro verbo no grego, que foi traduzido para nós, adorar, significa olhar com admiração. E o terceiro significa prestar serviço sacerdotal para. Então, olha só, se prostrar, beijar a mão. Então, lá no grego, a palavra que foi traduzida para nós como adorar significa se prostrar, beijar a mão. Uma outra palavra que foi traduzida para nós significa olhar com admiração. E uma outra palavra no grego que foi traduzida para nós como adorar ou adoração, vem desse verbo, significa prestar serviço qualquer, um tipo de serviço para alguém, tá? Seguindo aqui, Andrew Blackwood, ele define assim: adoração é a resposta do homem à revelação de Deus. Adoração é a resposta do homem à revelação de Deus. Eu me lembro de um professor que eu tive nos anos 2000, professor Davi Correia. Ele disse para mim o seguinte: olha só, meu jovem, adoração não é isso que eles estão pregando aí, que eles estão ensinando aí. A adoração é uma via de mão dupla. O Senhor te oferece
os suprimentos, os princípios, ele te dá tudo e você, em resposta, você rende graças, você o adora. E ele vai dizer, ele enfatizava muito, adoração é pela palavra de Deus. É a hora que você lê, você entende, Deus te ilumina, ele leva você para o mais profundo segredo das Escrituras, né? Ele, ele dizia isso pelo amor que ele tinha pela palavra de Deus. Então, adorar a Deus é render homenagem suprema àquele que é digno, porque só ele pode ser adorado. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de Satanás tentando ser adorado. Claro que na Bíblia, várias pessoas, né, buscaram para si adoração, e nos nossos dias tem pessoas que amam ser adoradas, querem ser adoradas, né? Mas adoração somente ao Senhor. O que é adoração? O que é adoração? É uma atitude interna que parte do coração. É resposta do homem à revelação. Deus se revela para nós vamos ver isso. Ele fala para nós quem ele é, ele deixa que a humanidade saiba quem ele é, o que ele gosta, o que ele pretende fazer. Em resposta a isso, ele é adorado. Bom, Charles Hyde, um outro teólogo, ele define a adoração como uma variedade de cultos. Ele vai falar de adoração em termos de variedade de cultos. Por exemplo, adoração da igreja, né? Por exemplo, a adoração da igreja consiste em um culto individual, um culto comunitário, um culto público e um culto privado. Tudo isso para o Senhor. E essas coisas são geradas por uma reverência e submissão a esse Deus que é totalmente digno. É o que ele diz lá, e é fantástico isso. Adoração, como vai dizer um outro autor, chamado Robert, ele diz o seguinte: é a resposta humilde do homem regenerado à autorrevelação de Deus, né? Ou seja, a autorrevelação de Deus significa ele se revela a nós. Nós não conseguimos compreender a Deus a menos que ele se revele a nós. E ele vai seguir dizendo: isso está baseado na obra de Deus, é obtida por meio da atividade, da ação de Deus, e é direcionada a Deus. E tudo isso expresso pelos lábios em louvor e pela vida de culto. Ele está dizendo o seguinte: é Deus que nos dá condições de adorá-lo, e é Deus que nos leva a adorá-lo. Como que a adoração pode ser descrita, então? Vamos tentar descrita não, né? Ilustrada. Vamos tentar aqui entender o que é de fato a adoração. O que significa adoração? Como que você pode compreender melhor a questão da adoração? Olha só, um grupo de alunos está conversando em um dormitório de uma faculdade numa determinada noite. E de repente eles vão receber, sem que soubessem, visitas inesperadas. E você vai perceber, ou melhor, né? E você vai notar aqui que eles vão reagir a essas visitas de maneira diferente. Ele vai receber algumas visitas. A primeira visita eles reagem de uma forma, a segunda de outra, a terceira de outra, a quarta de outra. A primeira visita é de um outro estudante. Então o grupo olha para o estudante, opa, boa noite. Continua sentado, conversando, batendo aquele papo. Tranquilo. Uma outra visita inesperada é de um dos seus professores. Quando o professor abre a porta, com licença, todo mundo fica em pé. Opa, professor, viu como já foi diferente a forma de receber essa segunda visita? E a terceira visita? Quem que entra lá? Opa, todo mundo fica atento. Eles abrem a porta, um homem de terno diz, com licença. Quem entra? A Rainha Elizabeth. O grupo fica de pé,
todo mundo perdido, um olhando para a cara do outro. O máximo que eles fazem é se inclinar ligeiramente em honra à presença da Rainha Elizabeth. E a quarta visita, então, quem chega? O Senhor Jesus. Nesse momento, todos os cristãos do quarto se ajoelham diante dele, se prostam diante dele. Dá para entender? Deu para você ter uma noçãozinha do que é adoração? É exatamente isso, é uma atitude interna. Adoração, meus irmãos, não é levantar das mãos. Adoração não é uma expressão corporal. A adoração parte dentro do coração. A adoração, ela surge de um coração humilde, contrito, que reconhece nesse Deus tudo que eles precisam, não somente para ser criado, mas sustentado e salvo. Tem alguns exemplos bíblicos de falsa adoração que você vai perceber que, assim como muitas pessoas querem. Então, isso existe, né? Você vai ver o diabo, por exemplo, o texto vai dizer que ele buscou ser adorado nos céus. Ele buscou ser adorado no deserto, quando Jesus estava no deserto. Ele pediu para Jesus adorá-lo. E esse é o mesmo Satanás que na tribulação vai pedir para ser adorado. E muitos vão adorar. Você conseguiu compreender? Existem outros exemplos na Bíblia de homens que buscaram para si adoração. Homens que adoraram objetos estranhos, sol, a lua, entidades satânicas, demoníacas. Então, fazendo alusão aos 3 verbos grego que para nós, gregos, né, que para nós foi traduzido como adorar, então adorar, partindo de um coração, significa exatamente isso. Não é uma regra, entende? Então, as pessoas estão no culto e eu estou adorando a Deus e levanta a mão. Não, não é isso. Isso parte de dentro, tá bom? Não é mexer o corpo, não é nada. Mas é uma atitude de prostração, uma atitude de admiração, né? E uma atitude de prestação de serviço. Deu para você entender? Eu tenho aqui algumas passagens bíblicas que falam sobre adoração. João 4, 23, 24, eu li para vocês. O Salmo 95, 6 fala sobre isso. Vinde e adoremos como prostrados de joelhos, né, diante desse Senhor que é o nosso Criador. Romanos 12, 1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Esse é o vosso culto racional. E eu faço questão de ler aqui Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. Romanos 12, 1. Você já tem esse versículo de cor? Então, louvado seja Deus. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, versículo 2, nós já conhecemos. E não sejam conformados com esse mundo, ou seja, não se amoldem, não tomem a forma desse mundo. O mundo não adora a Deus. Nós temos o privilégio, porque Ele nos regenerou. O salvo pode adorar a Deus como convém. Eu e você podemos fazer isso. Então, eu e você podemos colocar em prática, desenvolver a adoração como uma disciplina na nossa vida. Se você quer mais detalhes sobre essas disciplinas, seja quais forem, digita aí, olha, me explica mais um pouquinho, eu quero entender mais, me dá mais alguns exemplos a respeito disso, e nós vamos nos aprofundar. Mas o que você pegou aqui, o que você aprendeu aqui já é suficiente para você desenvolver esse hábito. Passa a se tornar prática contínua. Isso se torna parte do seu caráter. Adoração. Render ao Senhor o reconhecimento, o louvor por tudo aquilo que Ele fez. É olhar para tudo isso, é parar
e refletir sobre a grandeza desse Deus e dizer para Deus assim: Senhor, eu estou aqui em uma atitude de prostração, uma atitude de admiração, uma atitude de prestação de serviço. Eu estou aqui porque eu sou o seu adorador. Espero que isso tenha te edificado, que esse conteúdo tenha sido uma bênção para você. Então, se você gostou, se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma e você acha que alguém pode ser beneficiado com isso, compartilhe. Agora, se você acha que eu preciso mudar alguma coisa, entrar em alguns assuntos ou trabalhar de outra forma estes assuntos, também eu gostaria de saber o que você está pensando sobre isso. Quero ser uma bênção para você. Bom, então que Deus abençoe você.